Pessoas, boa noite aí para todos vocês, alguns meus alunos, outros, pelo que estou vendo aqui, pelo nome, alguns poucos aqui eu não estou reconhecendo, então, antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Leandro Menezes, sou professor aqui da instituição, da PUC, já há 9 anos, e fui convidado há coisa de uns 2, 3 meses atrás para fazer essa fala na Semana de Ciência e Tecnologia, a convite da direção da Escola de Formação de Professores e Humanidades, na figura ali do Romilson e do Rodrigo. Resolvi colocar essa aula já, esse mini curso, né, para gravar, porque imagino que alguns colegas que até me consultaram, me procuraram, alegaram dificuldade de estar presente nesse dia e nesse horário para acompanhar esse mini curso. Então, automaticamente, ao término, eu vou interromper a gravação e vai gerar o arquivo para aqueles que tiverem a fim de ver a posteriori a nossa discussão, a nossa apresentação. Na época, 3 meses atrás, quando me foi feito o convite, eu fiquei pensando em que tipo de apresentação eu faria, né? O pedido do Rodrigo e do Romilson, da direção, era que fosse alguma fala voltada às artes. Eu não sei muito bem porque o pessoal sempre me pede para falar de artes e dá a entender que isso faz parte da minha modalidade de pesquisa, de produção, quando na verdade não é, né? O meu campo de interesse ele está mais centrado nas perspectivas de teoria da história, de historiografia e da filosofia também. Só que numa vida fora do universo acadêmico, né, no universo mais pessoal, mais íntimo, talvez o universo do conhecimento que mais me toca, de fato, é a arte e, mais especialmente ainda, a música, né? E imagino que muito por isso, aqueles que me conhecem mais de perto me convidam para fazer falas dessa natureza, apesar de eu não ter nenhuma construção acadêmica nesse sentido. Por exemplo, não sou músico e também não sou um crítico nesse universo, mas eu sou um interessado, um curioso nesse universo, né? E essa fala é fruto disso. Me pediram que eu organizasse qualquer coisa relacionada a esse universo das artes, e aí eu resolvi propor a questão que tem mais feito refletir, mais mexido comigo nos últimos anos, que é o universo da música analógica, né? Mais especificamente, o universo dos vinis, dos LPs. Provavelmente, boa parte dos meus salários, mês a mês, ficam reservados aí a esse tipo de atividade e de coleção, né? E me interessa muito analisar, investigar a história do desenvolvimento dessas mídias analógicas e posteriormente digitais, né? E aí eu resolvi transformar isso num mini curso, né? Porque em geral o mini curso ele é mais extenso, ele tem 2, 3 encontros e no caso nosso aqui eu não pretendo falar mais do que 1 hora. Então a gente está aqui às 7h10, lá pelas 8h10 por aí eu já imagino que terei concluído minha fala e vou, na medida do interesse de vocês também, construindo algumas reflexões em conjunto, né? Inclusive, já queria deixar aberto para quem quiser abrir áudio, abrir câmera, não é uma solicitação, é apenas uma sugestão para quem quiser, né? No momento de fazer alguma intervenção, vocês podem ficar à vontade. A gente tem uma estrutura mais protocolar de deixar as intervenções para o final, mas se durante a minha fala você tiver algum despertar aí de consciência, alguma vontade de falar alguma coisa que para você parece relevante, você pode ficar à vontade e me interromper quando você quiser, tá? Porque mais do que um mini curso, eu gostaria de reservar esse espaço para um bate-papo, né? Acabei de ver aqui a presença também de alguns estudantes que foram meus alunos no tempo de ensino médio, né? A gente tem maioria aqui colegas do universo da PUC, mas temos outros aqui de outros espaços acadêmicos, de outras trajetórias, né? Dou boas-vindas a todos. Acabei de identificar o Roberto,
que foi meu aluno no WR. Pois bem, organizei um data show bonitinho aqui para vocês, com o auxílio da minha companheira, da Ana, e separei 2 vídeos curtinhos para construir nossa discussão. O que eu penso em construir e analisar com vocês hoje? Num primeiro momento, eu quero fazer uma rápida historicização do surgimento das mídias sonoras. O primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, que talvez não seja muito claro para todo mundo, é que até o final do século XIX só havia uma forma de escutar música, que era ao vivo. A única forma de se apreciar um som, uma música, era ao vivo, dentro de alguma performance, ou com alguém ao violão, ou alguém utilizando algum tipo de instrumento. A primeira ferramenta que reproduziu som, reproduziu gravações de som, é o chamado fonógrafo, que a gente vai comentar agora há pouco sobre ele, que ele é datado ali mais do final do século XIX. E de lá para cá, a gente vê uma revolução na produção da arte, do que a gente chama de arte reprodutiva. Um filósofo em especial se dedicou muito a refletir sobre isso, que é um alemão chamado Walter Benjamin. A galera chama ele de Walter Benjamin, né? Um filósofo que teve a sua vida abreviada em razão do nazismo, né? Morreu ali na virada dos anos 30 para os anos 40, e escreveu uma obra muito importante chamada A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. O título é longo, mas o livro é pequeno, onde ele tenta refletir um pouco sobre o impacto do surgimento das novas ferramentas reprodutivas, como a fotografia, como o cinema, como os gramofones, os fonógrafos, e de que modo isso acabou impactando a história da arte, né? Ele até constrói alguns olhares bem simpáticos a essas novas ferramentas e outros olhares bastante duros, bastante críticos, né? E é isso que eu vou tentar percorrer com vocês. Num primeiro momento, fazer uma análise mais histórica, historicizar o desenvolvimento dessas mídias, e num segundo momento, construir uma análise mais filosófica, especialmente em torno de 2 autores, imagino que já conhecidos de vocês, vinculados à Escola de Frankfurt, que é um filósofo chamado Adorno, e um outro filósofo chamado, que eu já havia mencionado inicialmente, Walter Benjamin. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para abrir o nosso data show e a gente poder fazer o início efetivo dessa discussão nossa. E aí eu preciso, aquela velha situação de aula remota, né? Eu preciso que vocês me confirmem aí, por áudio ou por texto, qualquer um de vocês, se a imagem já está sendo compartilhada. Se vocês estão vendo vocês aí na imagem compartilhada, uma telinha, tá aparecendo? Alguém pode me dar um sinal aí? Fica à vontade, por áudio ou texto. Tá, né? Maravilha, show de bola. Então, vamos para o nosso data show. Tomara que não existam muitas surpresas aí de falhas tecnológicas hoje, porque a internet aqui de casa estava oscilando bastante. Eu estou bem do ladinho aqui do modem, sentado no chão aqui, para não dar nenhum problema. Pois bem, esse é o título da fala que eu planejei para vocês, Tecne, e o subtítulo Aura, Arte e Evolução das Mídias. O meu objetivo é fundamentalmente falar de uma arte específica, que é a música. E mais do que falar de música, eu quero falar das mídias que revolucionaram a música, né? As mídias reprodutivas. E ao falar das reprodutibilidades técnicas, por exemplo, do streaming, do CD, do fonógrafo, do gramofone, do vinil, ao falar dessas mídias, o meu objetivo é refletir sobre um conceito filosófico importante da Escola de Frankfurt, que é o conceito de aura. Mas isso eu vou deixar para o final da minha fala. A minha intenção é construir a fala, como eu disse em vocês, em 2 momentos, tal como eu pus aí nesse slide, a parte 1, intitulada aí embaixo do slide, intitulada Cronologia e Historicidade, onde eu vou propor para vocês um passeio
pela história dessas mídias, e uma segunda parte que é fazer uma investigação filosófica a respeito dessas novas formas reprodutivas. O que vocês estão vendo aí ao lado, esses cones, esses tubinhos, era uma ferramenta reprodutiva desenvolvida por Thomas Edison. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Thomas Edison, aquele inventor americano, talvez o inventor mais conhecido da história, né? Ele foi responsável por criar boa parte da estrutura que fomenta o que a gente chama de energia, né? A lâmpada, todas as concepções que envolve essa parte de energia, de estruturação elétrica. E ele também foi o responsável por inventar o fonógrafo. O fonógrafo foi o primeiro aparelho de gravação e de reprodução de sons da história, do mundo, né? Foi desenvolvido ali por ele em 1877, no final do século XIX, né? Antes disso, como eu havia dito para vocês, não havia qualquer aparelho que reproduzisse sons, que reproduzisse sons gravados, né? Então, a única forma de apreciar a música e a arte seria numa performance, numa construção ao vivo. E o fonógrafo, ele tem uma estrutura, vou mostrar aqui nesse outro slide, uma estrutura muito, muito, muito parecida com a de um gramofone. Só que não é exatamente um gramofone, vocês estão vendo a imagem aí, só que a principal diferença do fonógrafo para um gramofone é que o gramofone ele gira em torno de um disco, né? Um disco feito de goma loca. Eu vou te explicar agora o que é essa tal de goma loca. No caso do fonógrafo, ele gira em torno de uma espécie de tubinho, de uma espécie de aparelho em forma de cone, e que a função dele, desse cilindro, é reproduzir ondas sonoras e propagar as ondas sonoras pelo ar. Então, é um instrumento onde a produção sonora ela é completamente mecânica. E cada tubinho desse seria responsável por veicular uma música, ou no máximo duas, né? E era a forma que se encontrava, que se conhecia à época, para se reproduzir sons, né? Bastante trabalhoso, bastante caro, mas muito interessante porque ele não demandava nenhuma fundamentação elétrica, não era um instrumento elétrico de som, ele não precisava ser conectado em nenhuma rede de energia, ele era rodado na manivela, que nem vocês estão vendo aí na foto, lateralmente, você dava meio que corda nele, né? E isso permitia que o tubinho girasse e propagasse essas frequências sonoras em contato com o ar que produzia o som. Gostaria muito de ter um fonógrafo em casa, procurei já algumas vezes, encontrei, é bastante caro, né? Não há o acesso a esses tubinhos que veiculam sons também é igualmente caro e não há muita diversidade, obviamente, de sons para se escutar, de estilos musicais, em geral são de canções gravadas e produzidas no século XIX, além de serem bastante caras, né? Então, é um aparelho que não tenho e que imagino que pouquíssimas pessoas têm, mas que era bastante popular ali no século XIX, né? Foi o primeiro dispositivo de gravação e reprodução sonora, portanto, não havia um outro veículo além desse, né? Maior parte desses tubinhos eram compostos de música erudita, né, de música clássica. Pois bem, há um outro aparelho de reprodução sonora que esse sim, imagino eu, é mais conhecido de vocês, que é o gramofone. O gramofone ainda não é a vitrola, né, mas é um instrumento bastante próximo do que a gente chama hoje de toca-disco ou de vitrola. Qual a principal diferença? São duas principais diferenças, né? Todo gramofone ele veicula o som também mecanicamente, sem a necessidade do uso de energia. Ele também é veiculado na manivela, né? E ele tem uma espécie de extensão sonora do mesmo modo que o fonógrafo, como vocês estão vendo aí, e que permite propagar o som
de forma mecânica, de forma natural, e já esse aparelho foi inventado por um inventor alemão, que foi responsável, inclusive, por desenvolver sistemas de motores de helicópteros, alguns modelos de aviões, foi também um dos grandes inventores da história, um cara chamado Emil Berliner, que é um alemão, mas que bastante jovem se mudou para os Estados Unidos, desenvolveu bastante pesquisa por lá e se tornou uma espécie de americano radicado, né? E foi por lá mesmo, nos Estados Unidos, que ele desenvolveu o gramofone, coisa que mais tarde virou até a invenção dele pós-patenteada, ele acabou criando até uma gravadora, um selo, e que existe até hoje nos Estados Unidos, vinculados, as produções dele são vinculadas no Brasil, foram vinculados no Brasil por um selo e gravadora que era a Polygram, que não existe mais, né? Há uma hoje chamada Polisson, e que exerce os direitos aqui no Brasil da produção do Emil Berliner. E esse cara desenvolveu isso mais no finalzinho do século XIX, não muitos anos depois, né? Se você olhar aqui, o Thomas Edison foi em 1877, do meio para o fim do século XIX, né? E coisa de 12 anos depois, que não é tanto tempo assim, né, historicamente, o gramofone foi inventado. O acesso ao gramofone ainda é um pouco difícil, mas ele é bem mais simples que o fonógrafo, né? Se você, por exemplo, aqui de Goiânia, for fazer uma visitinha ao centro de Goiânia, passear lá na Rua 4 dos livros, dos sebos, você com certeza encontrará algumas caixas de discos em goma loca, que são discos voltados especificamente para o gramofone. Inclusive muito baratos esses discos, você consegue, eu tenho aqui umas 4, 5 caixas, com cada caixa com uns 10, 20 discos, e você consegue comprar assim quase que R$1, R$5 a unidade dos discos, né? Só que a grande dificuldade é que esses discos só rodam em gramofones, né? Se você pôr um disco desse para rodar numa vitrola, você vai destruir sua vitrola e destruir seu disco, porque é um disco bem grosso, bem pesado, feito de um material bastante diferente do vinil, tanto que a agulha do gramofone é uma agulha muito mais grossa, muito maior, para se adequar ao perfil desse disco. Se você, por exemplo, colocar um vinil num gramofone, você vai destruir o seu vinil, colocar um disco de goma loca no seu vinil, tudo vai se destruir, né? Então, as coisas têm que ser aplicadas no lugar correto. Existem gramofones à venda na internet, mas em geral são caros mesmo, mas não na produção de um fonógrafo, e alguns estão sendo remodelados. Há um interesse de renascimento dessas mídias analógicas, então algumas indústrias estão meio que construindo gramofones retrôs, né? Há alguns que só imitam esteticamente o gramofone, mas que na prática é uma vitrola, e outros que são de fato gramofones, né? Eu tenho um aqui já há alguns anos, aqui em casa, mas eu confesso que eu não ouço com muita frequência porque dá um trabalhinho, né? Você tem que rodar na manivela, rodar bastante, cada lado do disco tem uma música só, então você escuta uma musiquinha de 2, 3, 4 minutos, aí você já tem que virar o disco e rodar tudo de novo para pôr o disco para tocar, mas ao mesmo tempo te garante uma experiência sonora interessante, um som que tem gosto de passado, né? Porque a própria estrutura de gravação era outra, né? Não é só porque o disco é antigo, mas não é só o desgaste do tempo, mas também a estrutura de gravação. Vale dizer que esses discos adequados para gramofones deixaram de ser produzidos aqui no Brasil, pelo menos, nos anos 50. Então, todos os discos que você encontrar numa livraria do centro ou numa loja de antiguidades, provavelmente diz respeito a discos dos anos 50 para trás, né? Pois bem, eu havia dito que essas mídias, como a do fonógrafo e do gramofone, foram os primeiros, né? Ocorre que outras mídias começaram a ser pensadas
no início do século XX. E coisa que pouca gente imagina é que as famosas fitas cassetes, todo mundo que é um pouquinho mais velho, aí, que tem uns 30 anos para cima, 25, 30 anos, acho que talvez 30 anos para cima, escutou muita música em fita cassete, né? Pegava gravações de rádio e montava suas próprias coletâneas para escutar em casa. Eu mesmo, a minha infância inteira, foi assim, montando as coletâneas dos discos dos meus irmãos e gravando as músicas que tocavam na rádio, montando meu próprio setlist nas fitas, né? E a gente tende a achar que ela é uma mídia relativamente recente, só que ela é uma mídia sonora mais antiga que o próprio vinil. Ela é datada da década de 20, então é uma mídia que já tem mais de 100 anos, ou no máximo, ela está completando agora 100 anos, né? E ela é composta desse materialzinho plástico que vocês estão vendo na imagem, com uma espécie de filme mesmo, tal como a película de que eram veiculadas no cinema no passado, né? Só que essa película ela veicula apenas som, né? E não imagem. E ela é feita ali de células fotoelétricas que permitem a veiculação de um som. Elas estão sendo retomadas de novo, né? A moda da fita cassete está voltando, novas fitas estão sendo relançadas de artistas, só que, na minha opinião, há dois elementos problemáticos nisso. Elas são muito caras, essas novas fitas, a unidade delas, as originais, né? E, pessoalmente, eu não gosto tanto da qualidade de som, assim, eu acho que é uma qualidade de som ruim. Então, acho que escutar fita cassete tem muito mais a ver com experiências saudosas, assim, de lembrar do passado, da infância ou dos nossos familiares, né? Mas, do ponto de vista da apreciação sonora, pessoalmente, acho que não atinge um padrão de qualidade, tal como os audiófilos, que não, eu não sou um audiófilo, mas os caras mais criteriosos não gostam, né? Só que é uma mídia interessante, digamos, a mídia mais fácil de locomoção que foi inventado ali no início do século XX. É muito fácil levar uma fitinha de um lugar para outro, né? E o aparelho, existem aparelhos maiores, mas ao longo do tempo foram desenvolvidos aparelhos bem pequenininhos, que facilitavam o transporte e tudo mais, né? Pois bem, os primeiros discos, como eu havia dito para vocês, eles eram feitos de goma laca. O que é a goma laca? A goma laca é um produto resultante de secreção de insetos. Os caras utilizavam isso para produzir uma camada ali de proteção para que a agulha entrasse em contato com o disco e, de forma mecânica, viesse a gerar o som. Então, são, em geral, discos muito mais grossos e pesados que o vinil. O vinil é um material mais flexível, né? Bem diferente da goma laca. Sem falar também que a goma laca ela é mais frágil. Então, por exemplo, se você deixar um disco desse cair no chão, provavelmente ele vai quebrar de uma forma muito parecida com vidro. Não vai se estilhaçar em tantos pedaços, mas certamente ele vai quebrar, rachar e tudo mais. Diferente do vinil, né? O vinil, no máximo, você vai empenar ele, deixando cair ou deixando coisas em cima. Então, é um material mais pesado, mais grosso, mais rústico e mais frágil, por incrível que pareça, né? E ele já era produzido desde ali do século XIX, desde o final do século XIX, com o surgimento dos gramofones, né? O vinil, tal como a gente conhece hoje, os discos de vinil, como está representado nessa imagem que vocês estão vendo, ele é mais recente, né? Se a gente pensar no ponto de vista histórico. Ele passa a ser produzido só nos anos 40. E o fato de ser uma mídia com uma melhor qualidade sonora, com mais durabilidade, com uma flexibilidade grande, não ser tão frágil, o surgimento do vinil acabou gerando o desaparecimento das fábricas que produziam esses discos em goma laca, né? Por isso que eu disse, eu não sei como está em outros países, mas no Brasil, esses tipos de discos de goma laca deixaram de ser fabricados desde a década de 50, né? E, em grande medida, isso tem a ver com o advento do vinil. Pois bem,
A outra revolução midiática que a gente identifica depois do vinil ocorreria só no final dos anos 80, que é o CD, né? O Compact Disc, que isso certamente já atravessou a vida de todos nós, imagino eu, em maior ou menor escala, né? A grande vantagem que se divulgava na época era que o som sairia de uma forma mais pura, né? Coisa que eu, pessoalmente, né, não dizendo de forma técnica, mas de forma afetiva, tenho minhas dúvidas, né? Porque o CD, tal como o nome indica, né, promove um som compactado, né? É um compact disc, né? Não só no seu tamanho, que é bem menor que o vinil, mas no próprio processo de masterização, de gravação, é um som meio achatado, é um som meio compactado, né? E só que havia, obviamente, na produção dos CDs todo um desenvolvimento tecnológico para produzir um som mais limpo do que o vinil. Sem dúvida, o som do CD ele é mais limpo, não tem aqueles chiadinhos nem nada se comparado ao vinil, mas ele tem um elemento de artificialidade maior, sonora, se a gente comparar com o vinil, né? E essa ferramenta, esse aparelho, né, essa invenção se popularizou muito nos anos 90 até o início dos anos 2000. Apesar de ser uma invenção dos anos 80, era uma invenção ainda um pouco cara. Dos anos 90 em diante se tornou bastante popular. E o que aconteceu com muita gente? Provavelmente alguns que estejam me ouvindo. Dos anos 90 para cá, muita gente vendeu seus discos de vinil e substituiu seus discos por CD, né? E das pessoas que eu conheço, a maior parte delas sofrem um arrependimento profundo disso, porque reconhecem hoje que a experiência do vinil ela é muito mais interessante que a do CD, tanto no ponto de vista artístico, né? Um material maior, com uma composição gráfica mais bonita, quanto na experiência sonora também, né? Eu caí, será? Fez um barulhinho diferente? Pessoas? Não, não caí não, né? Eu acho que o sinal é do meu fone de ouvido. Eu vou até desconectar meu fone de ouvido, que fez um barulhinho aqui. Eu acho que é a bateria do meu fone aqui tá acabando. Só desconectar aqui. Beleza, vamos voltar então. É porque provavelmente a bateria do meu fone tá acabando, e aí acabou de informar aqui, ó, 20% de bateria. E aí, se eu ficasse, fez um barulhinho parecendo que era de queda de energia, né? Mas enfim, sigamos então. A tela continua compartilhada. Então vamos aqui abrir de novo. Apresentar. Ok. Pois bem, a grande vantagem do CD à época era a facilidade no transporte da mídia, né? Era uma mídia superior, uma mídia melhor que a da fita cassete, e ela era leve, era pequenininha, ela era, para aquele que cuida direitinho, ela é durável, né? Eu mesmo tenho CDs aí que eu comprei na minha infância, ali nos anos 90, no início dos anos 90, e tenho inteirinho, bem preservado até hoje, né? Então, foi uma mídia que durou até um tempo relativamente grande, aí, como a principal mídia, algo em torno aí de uns 20 anos, né? A gente pode dizer, dos anos 90 e até a primeira década dos anos 2000. Ocorre que surgiu um fenômeno novo que antes mesmo do ressurgimento, né, do vinil, vou ir para o outro slide, surgiu um fenômeno novo que foi o streaming, né? Ao longo dos anos 2000, especialmente no final da primeira década dos anos 2000, de 2010 para cá, a gente vê uma popularização maior de ferramentas virtuais de consumo da música, né? Spotify, o iMusic, Google Play, Groove e tantas outras invenções. Na minha avaliação, é o streaming o maior responsável pela morte do CD, digamos assim, já que a facilidade do transporte e tudo mais não se justificava mais com o surgimento do streaming. Você pode escutar uma música inicialmente num pendrive,
num aparelhinho pequenininho, hoje em dia no celular e em outros aparelhos ainda mais portáteis, né? Isso desencadeou no ostracismo, né, dos discos compactos, dos CDs. Eu acho que pouquíssima gente hoje em dia compra CD, escuta CD, volta e meia. Eu compro os CDzinhos em geral quando está numa promoção das melhores, né? Mas é uma mídia que ela já desapareceu, por exemplo, dos computadores. É difícil você encontrar hoje aparelhos que tenham o dispositivo de CD, né? Eles são já adaptados para o streaming. Pois bem, só que, curiosamente, esse fenômeno gerou um outro fenômeno, que foi o ressurgimento das mídias analógicas, né? O ressurgimento do vinil. Por quê? Aquele que está interessado em só ouvir música e nada mais, em termos de experiência estética, ele vai escutar em streaming. E ele não tem por que ficar escutando CD, né? Já aquela pessoa que está interessada numa construção mais afetiva ou artística com a dada produção, ela vai ter muito mais interesse no vinil do que no CD, né? Pela beleza, pela qualidade e, sobretudo, pelo reaquecimento de mercado. A gente viu nos últimos 15 anos o renascimento de algumas indústrias de vinil, de algumas fábricas de vinil. Por exemplo, quando eu colecionava já pequenininho ou na adolescência discos, era mais difícil, né? Você tinha que comprar disco usado, disco no centro, disco nos sebos, e hoje não, hoje a gente consegue comprar, não é barato, mas a gente consegue comprar discos lacrados de artistas contemporâneos, né? Um artista, sei lá, que lança um álbum esse ano, e a tiragem, no caso de alguns, é até maior em vinil do que em CD, né? O ressurgimento dessas mídias analógicas leva, por exemplo, até aqui no Brasil, a reabertura de fábricas de vinil. A mais famosa delas aqui no Brasil é a Polisson, que ela é responsável por cuidar da gestão, da produção, da edição de boa parte dos grandes artistas brasileiros hoje, né? Inclusive, essa fotografia que eu peguei é da fábrica da Polisson, né? E aí, com base nisso, eu quero, antes de ir para uma discussão mais filosófica, eu quero passar um vídeo para vocês, na verdade, 2 vídeos, que discutem um pouco disso. Um vídeo falando um pouco sobre o surgimento, o ressurgimento dos vinis, dos discos, e aí é um vídeo curtinho que explica como que se fabrica um vinil, e um outro vídeo, deixa eu voltar aqui com a câmera, já para a gente descompartilhar. O outro vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês é de uma gravadora de Nashville, nos Estados Unidos, chamada 30 Man Records. A 30 Man Records é uma gravadora e fábrica de vinis que foi criada por um artista, eu não sei se vocês já conhecem, um cara chamado Jack White. O Jack White foi cantor de uma banda que fez muito sucesso no início dos anos 2000, chamada White Stripes. E depois disso ele construiu uma carreira com outras bandas, com outros projetos e como produtor. E aí, a coisa de uns 10 anos atrás, ele criou uma gravadora chamada 30 Man Records. E um dos lances mais interessantes dessa gravadora é que ela produz discos, ela produz aparelhos de vinil, ela produz agulha, braço para o vinil e lança os seus artistas prioritariamente nessas mídias analógicas, né? E ele, o Jack White, tem um aparelho muito interessante lá na loja dele, que é aquelas cabines, sabe mais ou menos aquelas cabines que a gente entra até hoje para tirar aquelas fotos de lambe-lambe? Ele tem uma cabine dessas, mas para produzir vinil no formato de compacto, menorzinho. Então você entra dentro da cabine com um violão, uma guitarra ou algum instrumento, uma gaita, você toca lá durante alguns minutos e coisa de alguns minutos depois sai um compacto em vinil da sua apresentação, da sua gravação. Isso era muito comum no passado, né? Isso está sendo retomado, com a vantagem de que a gente tem dispositivos tecnológicos para produzir um tipo de material em vinil com muito mais qualidade, né? E aí eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco, justamente um videozinho desse estúdio, dessa
gravadora do Jack White, onde um parceiro dele, um músico chamado Brandon Benson, grava ali um som utilizando esse recurso. Tendo feito isso, aí eu vou para a última parte da nossa conversa e da nossa apresentação, que é sobre a discussão filosófica por detrás disso, né? Mas antes disso, eu quero compartilhar o vídeo. Se vocês estiverem escutando um miado alto aqui, é o Apolo, meu gato, que ele está interessado em alguma coisa que eu não entendi ainda o que. Mas deixa eu compartilhar aqui. Ele quer beber minha água, ele está bebendo minha água. Eu vou pegar outro copo depois. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar em forma de guia, porque em geral é assim que costuma chegar o som direitinho. Vamos primeiro mostrar um vídeo aqui da Polisson, onde eles produziram uma matéria para o Globo, dizendo mais ou menos como que se fabrica vinil e sobre o ressurgimento do vinil, tá? Eu vou dar play em alguns segundos, só para vocês me dizerem se o som está sendo veiculado direitinho e a imagem, e aí depois eu vou pausar, tá? O som saiu direitinho? Porque para mim não saiu, por incrível que pareça. Eu acho que é porque ele ainda está conectado para mim como se estivesse no fone. Deixa eu mudar aqui rapidinho o áudio aqui para tirar do fone de ouvido e pôr no alto-falante. Beleza. Eu não escutei se alguém falou alguma coisa. O som saiu ou não quando eu dei os primeiros segundos? Eu não sigo não escutando. O professor não tinha saído. Não. Então não. Deixa eu pôr aqui mais no meio, vamos ver. Agora saiu. Agora tá, né? Show de bola. Então vamos assistir. Dia 21 de junho, essa quinta-feira, completam-se 70 anos do lançamento nos Estados Unidos do primeiro LP da história. Bom, desde então, vários outros formatos apareceram e desapareceram. Veio a revolução digital, tirou a música do meio físico, botou na internet, no streaming. E o que aconteceu com o LP? Ele sobreviveu, está aí, temos vários lançamentos. Ele continua tendo muitos apreciadores, tanto entre os velhos mais saudosos, o pessoal da antiga, quanto os mais jovens. E aí a gente pergunta, você sabe como se fabrica um LP? Você criou um caso de cálculo integral e para resolver este problema eu tenho um teorema banal. Estamos aqui na sala de corte, na fábrica da Polisson, e é aqui onde todo o processo de fabricação de vinil ele começa. Esse áudio ele chega para a gente geralmente em um formato digital, através de um link, ou um DVD. Por exemplo, se você manda para a gente um áudio em MP3, esse áudio vai ser recusado, porque nós temos aqui um mínimo de qualidade pré-estabelecido para poder seguir com o processo. Então, esse áudio ele vem num formato profissional, a gente coloca ele para dentro do computador e vai fazer uma análise para ver se ele tem o requisito mínimo para poder seguir adiante. A gente segue com esse áudio, ele já está todo formatado num padrão e você tem que gravar individualmente o lado A e o lado B, para cada vinil, para cada título. E uma vez iniciado esse processo, você não pode interromper, porque ele é em tempo real. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a música, o disco está sendo cortado, está sendo gravado. O acetato de todo o processo é como se ele fosse a primeira matriz, né? Na verdade, ele não é chamado de matriz, porque na segunda etapa, que é na galvanoplastia, já existe essa nomenclatura. Então, nós temos o acetato, e ele é a forma original do vinil. Tudo começa a partir dele. Começa nessa sala e a partir daqui a gente segue para a galvanoplastia e tem todo o processo adiante.
lá na galvanoplastia, esse acetato ele vai sofrer todo um processo de tratamento químico, de desengraxamento. Depois ele vai para um banho, né, onde vai ser formado toda a parte de eletrodeposição, vai ser formada uma matriz em níquel puro. Essa matriz, depois de pronta, ela é modelada para ser aplicada como na prensa. A gente utiliza um equipamento chamado extrusora, que é um equipamento responsável por fazer a fusão dos produtos, das matérias-primas, PVC, de toda a matéria-prima que é formulada. Então, esse material ele é fundido a partir de uma utilidade, que é o vapor. É formado o que a gente chama aqui de uma panqueca, de uma bolacha. Essa bolacha vai servir como recheio, com 2 rótulos em cada lado, e vai ser esmagado na prensa, né, para que, então, seja feito o processo de gravação, de cópia, né, da música, do áudio, propriamente dito, no vinil, na matéria-prima vinil. Esse material é feito um acabamento, cortado a borda, e aí o disco vai para um processo que a gente chama de descanso. Ele fica por 24 horas descansando, para que todas as moléculas se acomodem naturalmente. Não é um processo formado, é uma troca de calor natural. Todos os discos vão para a etapa de acabamento, eles vão ser encartados dentro dos seus projetos, de acordo com os seus projetos gráficos, né? Encartados dentro da capa, vão ser plastificados, e aí eles vão ser acondicionados em caixas de embarque para ser devidamente encaminhado ou para o estoque ou para o consumidor final, o cliente. A gente tem diversos equipamentos toca-discos, que vai desde um de altíssima qualidade, de muito boa qualidade, a um de qualidade intermediária, até mesmo a um de qualidade mais inferior. Dessa forma, a gente consegue avaliar qual é o comportamento do disco em cada um desses equipamentos de qualidades distintas. Se você pretende... Beleza, deixa eu ver se meu áudio tá belezinha aqui, imagino que esteja, mas ok. A gente viu aqui o processo de produção, né, de um vinil. Agora eu quero passar para vocês uma outra etapa, que deixa eu compartilhar de novo aqui em forma de guia, que é como isso tem virado um nicho de mercado, né? Você viu que a entrevista foi dada por um funcionário da Polisson, que é a principal fábrica produtora de vinis hoje em dia. Até existem gravadoras que produzem discos de vinil de forma independente, mas, em geral, esses discos são prensados lá na Polisson, e foi interessante para a gente entender o processo, né, de como que se dá essa formação. Mas eu quero mostrar para vocês uma lojinha e gravadora lá em Nashville, dos Estados Unidos, que é a chamada 30 Man Records do Jack White. E eu quero mostrar especialmente essa máquina que consegue conciliar muito bem o passado ali, o século XIX, início do século XX, o surgimento dessas novas mídias, que eram novas ali no século XIX e XX, com a tecnologia que a gente conhece hoje no ponto de vista fonográfico do século XXI. E o Jack White, como poucos produtores, ele consegue fazer isso muito bem. E aí eu vou te mostrar como funciona.
chocolates to your door. Baby, I think you're worth more. I believe you deserve better than a plain old handwritten letter. I could send you flowers, but it just won't do. So I'm sending this record to you. Yeah, I'm sending this record to you. I made it in the record booth. Prepaid postage and a fancy cover. 45 keepsake for my lover. Yeah, I'm sending this record to you. I made it in the record booth. Prepaid postage and a fancy cover. 45 keepsake for my lover. Oh, yeah. I could bring a box of chocolates to your door. But baby, I think you're worth more. And I believe you deserve better than a plain old handwritten letter. I could send you flowers, but it won't do. So I'm sending this record to you. Yeah, I'm sending this record to you. I made it in the record. Beleza. Você percebe que há toda uma estrutura bastante saudosa em relação à produção sonora ali, né? Como se a gente fizesse uma espécie de incursão no passado. Mas o curioso é que artistas como Jack White conseguem conciliar, como eu disse para vocês, todo o uso que a tecnologia do que há de mais contemporâneo nos fornece e adequando a certos registros ali do passado. E essa discussão de natureza histórica que a gente fez até agora, ela nos remete a uma reflexão de natureza filosófica, que é o que eu vou querer construir com vocês agora na última parte da minha fala. Eu prometo que não vou demorar muito mais, assim, uma coisa de uns 15 minutos a mais. Eu vou novamente compartilhar a tela, dessa vez para a gente voltar para o Data Show e fazer uma investigação sobre esse universo das mídias reprodutivas, como o vinil, como a fotografia, como o cinema, no ponto de vista mais da filosofia. Então, voltemos aqui para os nossos slides. Existe um movimento filosófico muito conhecido ali do início do século XX, que foi liderado por alguns intelectuais, como um cara chamado Adorno, um outro cara chamado Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, Erich Fromm. Eram intelectuais que lideraram um instituto na Alemanha chamado Instituto de Teoria Crítica e Social, e que ficou conhecido com um nome que é quase um apelido deles, que é Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt talvez tenha sido o movimento filosófico mais relevante do século XX na Alemanha, né? E tinha esse nome porque o instituto inicialmente foi sediado na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Esse instituto ele foi fechado entre os anos 30 e 40 em razão do nazismo. Boa parte desses intelectuais eram de origem judaica, né? Então, pós o nazismo, o instituto é reaberto, ele existe até hoje, é situado hoje na Universidade de Goethe, na cidade de Frankfurt também. Então, por isso que eu coloquei a data do instituto como sendo 1924 e pus um tracinho do lado, porque ela ainda está em atividade, né? Esse instituto está em vias de completar 100 anos de história. O que interessou os frankfurtianos? Tentar construir uma análise atualizada e crítica do capitalismo. A ideia deles era, a partir da engrenagem argumentativa marxista, fazer uma análise crítica do modo de produção capitalista. E, para eles, interessou especialmente analisar o capitalismo no ponto de vista da sua produção cultural, da sua produção artística. Então, uma coisa chamou muita atenção dos frankfurtianos,
que foram esses adventos tecnológicos aí do século XIX e do início do século XX. Ao mesmo tempo que esses adventos tecnológicos desencadeou neles uma enorme curiosidade, desencadeou também uma enorme preocupação. Eles acreditavam que essas novas tecnologias reprodutivas poderia levar o risco de fim da obra de arte na cabeça deles, intelectuais que viviam ali no início do século XX, né? Por exemplo, eles tinham receio de que a fotografia pudesse ser uma ameaça para as artes plásticas, por exemplo. Eles tinham receio de que música reprodutiva pudesse ser um desestímulo a acompanhar performances ao vivo, né? E também a ideia, por exemplo, do cinema desencadear numa vulgarização ou num desinteresse do teatro, por exemplo. Eles tinham bastante pé atrás também do quanto essas ferramentas reprodutivas foram utilizadas como mecanismos publicitários no nazismo, né? O quanto que a publicidade nazista fez uso dessas ferramentas, da fotografia, de uma instrumentalização da música como aparelho ideológico, e do próprio cinema também como ferramenta de domesticação de ideias. Então, eles diziam que essas novas formas reprodutivas, essas mesmas que a gente está analisando aqui, elas seriam esvaziadas de aura. Essa é a hipótese deles, como Walter Benjamin, como Adorno, que as obras reprodutivas, elas não teriam aura. A aura é um conceito-chave deles que está relacionado à autenticidade de uma obra de arte, à singularidade de uma obra de arte. Toda obra de arte ela tem que ter um caráter de ineditismo, de singularidade. E aí, na cabeça deles, na medida em que você transforma uma obra de arte num mecanismo serial, num mecanismo feito em larga escala, feito industrialmente, você estaria destruindo o futuro da arte. Posso dizer que muitos frankfurtianos hoje não concordam com essa ideia, mas a gente tem que compreender eles também como produto do seu tempo, né? Os caras estavam vivendo ali no início do século XX e que estavam vendo essas mídias sonoras e visuais surgindo, né? E aí eles conceituam a ideia da aura muito vinculada ao pressuposto religioso mesmo. O que é a aura? Aquilo que é objeto de culto. Tal como a religião, a arte deve ser objeto de culto, no sentido da sua singularidade, no seu sentido metafísico. E a ideia deles é que as mecânicas reprodutivas, como o fonógrafo, o gramofone, a fotografia, o cinema, desencadearia no desaparecimento da aura, né? E eles especialmente se dedicaram a analisar o conceito de indústria cultural. Eles diziam, olha, essas produções culturais feitas em larga escala, elas geram um efeito mais ou menos parecido com essa imagem que vocês estão vendo aí. A primeira pessoa que aparece, meio que num passe de balé ou coisa do tipo, é uma pessoa bastante original, bastante singular, né? Aí ela entra nessa máquina televisiva e saem todos fabricados iguaizinhos, padronizados, né? Essa era a grande preocupação do Adorno. O quanto essa indústria fonográfica, o quanto essa indústria do entretenimento poderia transformar a produção cultural numa relação de fábrica mesmo, daquilo que se produz em larga escala, que produz bens culturais padronizados, e esses bens acabam sendo utilizados para manipulação da sociedade, para tornar os indivíduos dóceis, obedientes, e ao mesmo tempo fáceis de serem manipulados, né? E mais do que isso, a indústria cultural, ela cultiva em nós falsas necessidades psicológicas. Por exemplo, se a gente lembrar daquele frenesi que os Beatles causavam ali nos anos 60, junto à juventude, especialmente às garotas, aquilo incomodava muitos frankfurtianos no sentido de que a arte, ao invés de nos libertar, ao invés de criar um sentimento crítico, ela estaria nos tornando domesticados pelo mercado, né, por interesses do mercado. Então, eles tinham uma visão muito reticente em relação a essas novas tecnologias, né? E eles dizem, Adorno e Horkheimer, especialmente nesse livro aí, intitulado Dialética do Esclarecimento. Nesse livro, tem um capítulo desse livro intitulado Indústria Cultural, onde ele cunha ali esse conceito
baseado no que ele chamou de cultura de massa, que é quando você fabrica um produto cultural, em geral, de baixa qualidade estética e o entrega em larga escala para a comunidade, né? Nesse mesmo livro, Adorno e Horkheimer fala de dois conceitos, do que eles chamaram de razão crítica e razão instrumental. A ideia é que a razão crítica, e isso muito inspirado no Kant, num livro dele chamado Crítica da Razão Prática, um filósofo alemão, né, o Immanuel Kant, o Adorno e Horkheimer, inspirados no Kant, resolveram diferenciar dois tipos de racionalidade que nós produzimos. Uma razão que é crítica e uma razão que é instrumental. A razão instrumental é quando você domina um saber para produzir algo mecânico, do tipo, você sabe fabricar uma mesa, você sabe construir vinis, você sabe assentar piso. Isso é um saber instrumental, que ele é muito importante, mas ele não pode anular a razão crítica. A razão crítica é mais do que saber construir coisas, é saber abstrair no mundo, saber tomar partido das coisas, saber avaliar o mundo, né? E a hipótese do Adorno é que na nossa sociedade contemporânea, onde a cultura, que era o lugar onde nós seríamos livres, ela se tornou um instrumento de mercado, há uma tendência da razão crítica desaparecer. Há uma tendência da nossa sociedade se tornar cada vez mais instrumentalizada, cada vez mais obediente a esses nichos de mercado, e há uma espécie de fetichismo, no sentido de passar a ter um interesse de consumo que antes não tinha, né? Conectando essa ideia dos frankfurtianos, a gente pode pensar no universo dos vinis. Por exemplo, eu tenho 35 anos, então há 10, 12 anos atrás, 13, 14 anos atrás talvez, eu conseguia ir no centro de Goiânia e comprar discos de vinil a 1, 2, 3, 4, 5 reais. Eu lembro bem de ter comprado Construção do Chico Buarque por 2 reais. E o disco estava novinho, bonitinho e tal. Porque a mídia, na época, no início dos anos 2000, estava considerada obsoleta, né? Pois bem, hoje há um retorno da moda do vinil, mas há um fetichismo por detrás disso. Se você for, por exemplo, no centro, em alguma dessas lojas que vendem vinis usados, provavelmente esse mesmo disco Construção de Chico Buarque vai girar em torno de 60, 70 reais. Eu estou falando, não é uma variação pequena. Eu estou te dizendo que está 60, 70 vezes mais caro do que há 10, 15 anos atrás, né? E isso não é porque o produto passou a ser mais caro. Isso é fetichismo, isso é nicho de mercado. E isso cria falsas relações de dependência, isso cria uma falsa experiência estética, né? É o que o Adorno e o Horkheimer já chamavam a atenção ali no início do século, né? Tem um outro cara da escola de Frankfurt, chamado Walter Benjamin, que escreveu um livro que trata especialmente disso, desse universo. Um livro intitulado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, onde ele quis investigar o seguinte: o que a gente pode diagnosticar de negativo no surgimento desses novos mecanismos reprodutivos e o que a gente pode identificar de positivo nesses novos elementos reprodutivos. De negativo, ele está de acordo com os outros frankfurtianos, que seria o desaparecimento da aura, o desaparecimento da singularidade da obra de arte, das questões de você se tornar dependente com o mercado de consumo e tudo mais. Só que ele identifica dois aspectos positivos e que a análise dele é muito interessante. A de que a reprodutibilidade técnica, ela permitiu duas coisas muito otimistas, que é a democratização do acesso à cultura e a politização das pessoas, a oportunidade de você politizar pessoas e democratizar o acesso. Como assim, professor? Pensa comigo. Às vezes eu não tenho condições ali de assistir um espetáculo de teatro, sei lá, do grupo de balé Bolshoi. Vamos supor que eles venham para Goiânia e o ingresso custe R$1.000. Talvez eu não opte por ver dado o custo, né? Mas, se houver um interesse do Estado ou de empresários, esse espetáculo ele pode ser veiculado num grande telão na praça cívica
para 50 mil pessoas, né, num contexto pós-pandemia. Isso poderia acontecer. E, obviamente, as pessoas não teriam acesso à aura, não teriam acesso ao mesmo espetáculo de quem está dentro do teatro, mas teria acesso a algo. E isso é mais interessante do que o não acesso. Então, a reprodutibilidade técnica, a gravações de canções, o cinema, a fotografia, hoje em dia, o streaming, ele permite um maior acesso, né? Por exemplo, existem artistas que eu pessoalmente tenho interesse, ali da década de 30, 40 no Brasil, que se eu for comprar um disco deles ou qualquer mecanismo de gravação, um disco de goma laca, por exemplo, eu vou pagar muito caro por isso. Agora, se eu quiser acessar o streaming, muito provavelmente vai ter lá no Spotify da vida, e obviamente que isso me facilita o acesso a certo nível de informação cultural. Só que a ideia do Benjamin dentro de uma estrutura capitalista é muito difícil que esse acesso democratizado e politizado, ele ocorra com um produto cultural de alta qualidade. Em geral, o que chega para nós mais facilmente é a cultura pop, né? Então, por mais que a reprodutibilidade técnica ela tenha um potencial muito grande, ela ainda está presa a uma instrumentalização de mercado. Mas aí, para fechar a minha fala, no meu último slide eu trouxe uma questão que para mim parece importante. Será que eles têm razão mesmo que a reprodutibilidade técnica gerou o fim da aura, né? Por que eu pergunto isso? O que seria a aura para eles? A aura é essa capacidade de culto, de adoração de um conteúdo artístico, de uma obra artística, né? E o que a gente percebe com o vinil, por exemplo? O disco de vinil hoje, em 2021, para aqueles que consomem música em vinil, há uma relação de cuidado, de respeito e de culto a um disco de vinil maior do que em qualquer outro período da história, né? No passado, as pessoas desenhavam na capa dos discos de vinil, as pessoas tinham um menor cuidado, deixavam o disco arranhar, caía no chão e tudo mais. Hoje, como ele se tornou um artefato cult, digamos assim, ele tem um valor de culto, né? Só que essa é a ambivalência. Ao mesmo tempo que ele tem um valor de culto, de adoração, no sentido de um disco de vinil ser compreendido quase como uma obra de arte, de fato, não só o conteúdo que está lá dentro, mas o próprio elemento físico é considerado hoje muito mais que no passado como uma obra de arte, mas ao mesmo tempo ele é uma estrutura de mercado, né? Ele atende a um nicho específico de mercado, né? Então, até que ponto a gente consegue identificar a presença ou a ausência dessa singularidade da aura, né? E é isso que eu quero deixar vocês pensando. De um lado, há um crescimento do valor de culto à ideia de um álbum, de um disco, e de outro lado, há uma questão de ordem de mercado a ponto da gente se tornar refém de uma indústria que, por mais interessante e crescente que seja, ela é muito cara, por exemplo, né? Pois bem, é isso que eu planejei expor para vocês. Espero que tenha tido algum grau de relevância, porque, honestamente, a minha fala, muito mais do que uma apresentação acadêmica, ela é mais uma explanação de coisas que têm me interessado pessoalmente, né? Que é música analógica, discos de vinil, e espero que tenham gostado, né? A gente tem ainda mais algum tempo. Essa atividade ela foi reservada até às 9 horas, não que a gente precise ficar aqui necessariamente até às 9 horas, mas eu estou à disposição para qualquer comentário, crítica, contribuição que qualquer um de vocês queiram fazer. Eu vi que uma mãozinha apareceu aqui, mas eu não estou sabendo exatamente quem. O computador aqui não está me deixando ver, mas quem quiser falar pode ativar o áudio, o vídeo, o que preferir aí, e manda brasa. Boa noite, Leandro. É o Roberto, tudo bem? Ô, meu velho, tá bem? Como é que Tranquilo? você tá? Vamos falar contigo. Pois é, quanto tempo? Pois é. Cara, obrigado aí pela aula, muito massa mesmo. Valeu, meu velho. Eu tenho colecionado, eu coleciono CD, apesar de adorar o vinil, eu ainda, a mídia ainda tá, assim, o preço dela tá me pegando um pouco, mas ainda Total, né? vou partir para ela um dia.
Mas uma coisa que você comentou e que me pegou assim, mas na verdade é só uma observação, é que uma época eu fiz umas aulas de composição nas oficinas do EMAC, lá da UFG, e eu achei muito interessante parar para pensar, como assim, como eu consumo há muito tempo música, assim, realmente amo isso, mas eu nunca tinha parado para pensar como a gente vive numa geração, não que talvez seja privilegiada, talvez, mas não sei se é esse o termo. Mas é muito interessante ver que antes, sei lá, como você comentou, antes do final do século XIX, a gente não tinha registros que ficariam assim realmente audíveis. Então, a escrita desenvolvida para a música, ela permitiu muito essa perpetuação de peças muito antigas e tal. Então, Isso. foi muito interessante, assim, no momento que eu parei a pensar, eu falei, cara, eu estou escutando umas coisas aqui, alguém executando uma peça de violino, alguma coisa, que isso não foi gravado na época. Isso, para Exato. mim, me pegou de uma maneira, cara, e é muito legal analisar isso, e acho que Exato. realmente essa questão que você levantou no final também é muito pertinente, causa essa questão do fetichismo, é uma coisa que também pega muito, então achei muito massa a aula. Que massa. E essa contribuição que você trouxe é interessante mesmo, porque como é que os caras iam nas óperas, por exemplo, ou músicas clássicas, reproduzir ali no final do 19, início do 20, essas canções, se não haviam registros dessas canções no ponto de vista sonoro antes, né? E era o registro no papel mesmo, o registro textual. Eu não sou músico, né? Então eu não compreendo muito, mas dessas criações. De modo que, por exemplo, esses artistas clássicos aí do século XVIII, do início do XIX para trás, a gente nunca vai ter a oportunidade de escutá-los executados por eles mesmos, suas artes produzidas por eles mesmos, né? A gente tem acesso aos intérpretes, né? E, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto, a gente é bastante privilegiado, porque a gente meio que tem acesso a tudo em streaming. Claro que não tudo de tudo, mas pelo menos registros. Tranquilamente a gente consegue achar em streaming registros do século XIX, do final do século XIX, início do século XX, né? Por exemplo, eu tenho um disco desses de gramofone que ele é datado dos primeiros anos do século XX. O disco mais antigo que eu tenho aqui, eu acho que ele é de 1903, 1904, alguma coisa assim, e já tem mais de 100 anos, né, que ele existe. E ele é muito anterior ao vinil, né? Não é exatamente o vinil, é um disco feito ali de secreção de insetos, mas que já começou a ser fabricado ali desde o final do século XIX. Então é muito interessante, e aí, ao mesmo tempo você percebe que é uma mídia de muita qualidade, porque dá para escutar muito bem a canção, sabe? Ela tá com os chiados e tal, mas ela não é inaudível. Sim. Então, pensar num produto que tem mais de 100 anos, esse disco em especial, a gente está em 2021. Então, ele deve ter fácil uns 115 anos, mais ou menos. E ele é completamente audível, né? Será que os nossos CDs, por exemplo, né, serão completamente audíveis daqui 100 anos? Pois é, cara. Será que essa mídia foi criada para isso, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo entre o filme fotográfico com a gravação em fita, né? Porque o filme, a remasterização de um filme gravado em película, você vê que a qualidade dela se mantém de uma maneira absurda até hoje. Você pega os filmes do Kubrick, essas coisas, sei lá, cara, é impressionante. Então, como também por exemplo, um disco do Pink Floyd também, ele mantém uma coisa absurda de qualidade. Então, assim, eu acho que uma coisa que, aquele vídeo da Third Man Records lá, cara, que eu sou apaixonado, o Jack White, cara, excepcional. Ele é genial, né? Absurdo. Aquele vídeo eu até já tinha visto, eu acho ele muito interessante porque mostra também a questão talvez não da autenticidade, não é da autenticidade, mas essa questão de você ter, tipo, um take para gravar. Sim. Cara, isso é muito legal. E aquilo seria uma espécie de nova aura, né? Porque, assim, os frankfurtianos ali, você conhece os caras da escola de Frankfurt, eles eram meio rabugentos, né? Era uma turminha ali no início do século XX que tinha uma visão muito... Eles foram grandes filósofos, importantíssimos e tal, mas tinha uma visão a respeito da arte muito vinculada à época deles, né?
E eu até entendo o que passava na cabeça deles, ao dizerem que essas mídias não tinham aura, que é o fato deles verem na cena essas mídias, e isso gerar um apagamento, ou pelo menos uma diminuição de interesse de performances, do teatro, das artes plásticas, e ao mesmo tempo essas ferramentas serem utilizadas pelo partido nazista, né, como ferramenta publicitária e tal, os caras fugidos aí da Alemanha por conta da questão judaica e tal, então eles viam com o pé muito atrás essas ferramentas, só que ao longo das décadas elas se mostraram vanguardas, né, na história da arte, e os frankfurtianos, por exemplo, vivos hoje, como o Habermas, não concordam com essa hipótese de um desaparecimento da aura, né? Há uma ressignificação do conceito de aura, isso sim, que a gente pode tentar pensar, né? Não, a própria criação da fita cassete, assim, a possibilidade, por exemplo, de você colocar ela dentro de um carro, ou mais para frente, os Walkman. Cara, isso é um absurdo, assim, é uma experiência que você cria a partir dessa invenção que é completamente nova, né? Então, acho que, igual você comentou, uma ressignificação mesmo. Então é muito legal, muito A legal. ideia de escutar música com paisagem, por exemplo, né? Exatamente. Escutar caminhando, correndo e tal. Ninguém experienciou isso no mundo até a segunda metade do século XX, né? Então, é uma experiência que a gente não dimensiona, mas que ela tem um fator positivo, mas ela também, para muitos frankfurtianos, ela tem um fator negativo, que é tornar a música secundária, que é tornar a música trilha da vida, entende? Entendo. Então, as pessoas param de ouvir a música e elas colocam a música como um fundinho daquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu faço isso, todos nós fazemos isso, né? Toma banho escutando música, entra no carro ou no ônibus e põe um som para ouvir. É a nossa forma de apreciação artística, mas um ponto interessante é que há uma espécie de diminuição ou desaparecimento dessa ideia de se devotar para a música. As pessoas paravam todas as atividades para ouvir música, né? Então, sentavam na sala, punham o disco na vitrola e iam escutar música. De tal modo que hoje, por exemplo, pouquíssimas pessoas escutam álbuns. As pessoas não escutam mais, poucos escutam álbuns. Eles vão escutar coletâneas, setlists, listas que eles encontram ou criam ou encontram nessas plataformas virtuais, né? Dificilmente alguém vai pegar um disco de um artista, de uma banda, e escutar ele do início ao fim. Há quem faça isso, né? Nós fazemos isso, mas é mais raro, isso tem desaparecido, né? Sim. Mas é isso aí, Leandro. Cara, bom demais falar contigo. Bom também demais, quanto tempo. Eu te vejo aí nas redes sociais, mas de trocar uma ideia contigo e te ver faz bastante tempo, né? Pois é. O Maurício parece que, não sei se ele queria comentar alguma coisa, eu tive a impressão que abriu o áudio, não? Fica à vontade, gente. Mais alguém gostaria de deixar algum comentário, pergunta? Não tinha abrido o áudio, mas, portanto, foi muito bom a experiência. Valeu, Maurício. Muitos conteúdos, muitas informações foram novos para mim. Massa demais. Deu para viajar bastante em determinadas épocas que a gente não faz nem ideia desse mundo auditivo, desse mundo que o senhor propôs aqui. Muito bom mesmo, professor. Massa. Só faltou colocar uma musiquinha para tocar, mas teve lá do Brandon Benson, pelo menos um pouquinho, né? Mas, enfim, pessoas, agradeço aí também demais a presença de vocês. Se não tiver mais nenhuma questão, nenhuma pergunta, eu não sei como é que tá, a Thaís Roldão, que está coordenando aqui, ela mandou, acabei de ver aqui no chat, que ela mandou um link de frequência, tá, pessoas? Para aqueles que tiverem interesse de ter o certificado, porque se tiver alguém assim que não está dentro do evento, não sei se estão todos, né, mas está acontecendo a Semana de Ciência e Tecnologia da PUC, com uma série de atividades, a maioria delas virtuais, e é importante para estes que estão no evento assinar a frequência para ter emissão de certificado, de carga horária e tudo mais. Então, quem tiver interessado, entra aí no chat, onde a Thaís Rodão, ela postou um link do Google Forms para você preencher e registrar ali sua frequência e pegar posteriormente a certificação, tá bom? Se não tiver mais nenhuma questão, quero deixar só mais uma coisa que eu estava esquecendo, e eu vi que agora muita gente já foi embora,
mas não tem problema não. E eu tenho uma página de puro lazer mesmo no Instagram que chama LP Todo Dia. LP de long play, do vinil mesmo. LP Todo Dia. E eu, não é todo dia, mas com uma periodicidade grande, eu posto discos lá, faço comentários. E a ideia é tornar aquilo um espaço de discussão musical, de lazer mesmo. Aquilo é meio que para eu desanuviar a minha cabeça um pouco. E aí, quem tiver afim, é só seguir lá, LP Todo Dia, tá bom? E aí a gente pode ir conversando mais, aqueles que têm aula comigo ou já tiveram, a gente se encontra por aí. Quem ainda não me conhecia, pode seguir lá e a gente trocar uma ideia sobre música por lá, beleza? No mais, então, valeu, Gutenberg, brigadão. No mais é isso. Encerramos, então, a nossa sessão. Boa noite para vocês. Espero ver todos aí em breve e com saúde, tá bom? Beijo, abração. Tchau, tchau.